noite a todos. Boa noite a todos os espíritos de luz aqui presentes. Novamente agradeço a presença de todos e ressalto a importância do trabalho novamente. O trabalho minucioso que vem sendo feito com bastante cuidado, com base em todas as histórias do nosso passado, para que as boas novas de Jesus Cristo possa ser repassada com todo entendimento. Novamente, agradeço a presença do Mestre Tanaka, do Mestre Saint Germain, da Mestra Kuan-Yin e demais mestres presentes aqui, principalmente aqueles que estão atuando na região da nossa terra Brasília, que muito em breve será a nação que liderará a evolução espiritual desta nova era. Como é sabido, a nova era que se iniciou há poucos anos é uma era na qual planejou-se uma evolução mais acelerada do que nas demais eras. Sabemos dos avanços tecnológicos que conseguimos nesses últimos anos. E por conta desses avanços tecnológicos e também dos avanços na esfera espiritual, verificamos que seria possível aqui na Terra acelerar um pouco mais o seu processo de avanço espiritual. Sob a gestão do Mestre Saint Germain e o apoio do Mestre Jesus Cristo, esse trabalho foi planejado com um grande objetivo de corrigir os erros dos grandes líderes espirituais aqui no Brasil, de forma a colocá-los nos eixos para que essa evolução espiritual seja a mais assertiva possível. Isto posto, vamos dar continuidade aos ensinamentos necessários para esses grandes líderes, seja na área política, empresarial, religiosa ou outras áreas. Falaremos hoje sobre os karmas e dharmas que podem se desenvolver durante as várias vidas de um ser humano. Evidentemente, a vida de um ser não se resume a apenas uma encarnação. Para que um espírito esteja evoluído o suficiente para a aprendizagem que estamos planejando, são necessárias várias encarnações. Porque só assim, de encarnação em encarnação, é que o ser vai obtendo os graus evolutivos em sua vida. Como na filosofia oriental, sabemos que temos vários graus de evolução. Podemos dizer que são 49 graus de evolução de um ser humano, de um ser espiritual. A cada vida, como dissemos anteriormente, em seu prenúncio, é feito um plano reencarnatório, no qual são estabelecidos todos os objetivos para o ser humano naquela encarnação. Cumprindo os objetivos, evidentemente, esse ser é capaz de evoluir um grau da sua vida espiritual. Para tanto, basta cumprir os objetivos definidos para aquela vida. Porém, que isso fique muito bem registrado. É necessário dizer que as ações errôneas que são feitas nessa vida geram karmas que podem chegar a diminuir o nível espiritual deste ser. Ou seja, caso não seja atingindo o objetivo do ser humano nesta vida, ele pode vir até a rebaixar-se de nível espiritual. Estamos vendo na atualidade alguns casos em que líderes religiosos vieram com um grande objetivo de evolução, tanto de si próprio, como também no auxílio da evolução de outros seres humanos, digamos, seus seguidores, por assim dizer. Porém, principalmente os líderes ligados às religiões, usam do seu conhecimento prévio das experiências de vidas passadas para ludibriar outros seres humanos. A espiritualidade, obedecendo à lei do livre-arbítrio,
E a lei do karma nunca interfere numa questão material. Por isso, cada ser humano vai arcar com as consequências, gerando karma para outras vidas. Portanto, apesar desses líderes religiosos virem com uma missão muito bonita e com todas as características que ajude na evolução de outros seres humanos, a exploração de outros seres humanos, seja ela material, moral ou espiritual, é punida com karmas. É punida com rebaixamento de graus espirituais. É bom que fique claro isso. O ser humano que vem com uma missão de liderança e, para tanto, selecionou várias características físicas e intelectuais, e na qual foi-se observado uma intenção de utilizar estes recursos para um cenário negativo de interesse próprio, há uma punição, porque enganar um ser humano, ludibriá-lo para benefício próprio, é um ato repugnante em termos espirituais. Esses seres usaram de seus conhecimentos para tirar vantagem. Portanto, no caso em que um líder religioso ludibriou milhares de pessoas, assim, após a sua passagem para o mundo espiritual, sofrerá o julgamento dessas pessoas prejudicadas. E essas consequências ficarão registradas em sua biblioteca akáshica. Este é o funcionamento no mundo espiritual. Portanto, é importante que sejam divulgadas essas nossas palavras, para que não haja dúvida nenhuma do destino das pessoas que ludibriam outras pessoas. Um líder religioso, um líder político, um líder empresarial tem responsabilidades sobre os seus liderados. E uma vez que esses liderados se sentem ludibriados, enganados, prejudicados pelo seu líder, após a sua morte, é muito capaz que esses seres que foram prejudicados estejam aguardando o seu líder para tomar satisfações. É a lei das energias. Por mais iluminado que o ser humano seja, por melhor que seja o seu objetivo, a cada ato falho, a cada ato de ludibriação, a energia desse ser humano sofre uma queda abrupta e essa pessoa fica exposta às energias do mesmo nível. E sabemos, quanto menor o nível energético, menor é o conhecimento espiritual dos seres que vivem nesta mesma vibração. Então, coisas desagradáveis podem até acontecer, dependendo em que grau energético que esse líder esteja no momento do seu desencarne. É a lei da atração que não pode ser mudada. Indivíduos com o mesmo grau de energia convivem e recebem interações entre os indivíduos da mesma linha energética. Que isso seja dito e sejam informados para todos, para que não digam que não foram avisados. Eu creio que é bem claro na literatura existente hoje sobre o mundo espiritual que essas informações são bastante claras. Porém, a ganância do ser humano às vezes o cega para as visões do mundo espiritual. Mas após o desencarne, não existem enganos, não existem erros, não existem maus julgamentos. Os julgamentos são claros, porque as energias estão contidas no seu próprio ser. E nesse mundo espiritual não há enganos, não há erros. Então, é comum vermos seres de elevada estirpe no mundo material que, ao desencarnar, vão padecer nos níveis mais inferiores no mundo espiritual
por conta dos atos obscuros realizados no mundo material, mas que no mundo espiritual são revelados de forma real. Da mesma forma, grandes políticos, pessoas importantes no mundo material, por conta das ações que são executadas na obscuridade, ao desencarnar, todas essas ações são reveladas através da sua energia espiritual, que com certeza estará em níveis bastante inferiores. Um outro ponto importante é mencionar que cada ato que é realizado para ludibriar pessoas, principalmente em coletividade, como se baixa ao nível espiritual, essas pessoas podem ser submetidas a pensamentos, a intuições, a interferências de seres inferiores. Portanto, várias intuições aparecem dando ideias para ludibriar ainda mais um número maior de pessoas. Isso é um ciclo onde os líderes vão ouvindo essas intuições de seres inferiores que trazem ideias cada vez mais mirabolantes para ludibriar as pessoas. As energias desses líderes vão cada vez se abaixando, dando assim a possibilidade de outros espíritos de níveis ainda mais inferiores influenciarem as suas vidas. E quando esses líderes se dão conta, já estão imersos no poço profundo da negatividade. Portanto, assim como os espíritos de luz estão sempre prontos para ajudar as pessoas de níveis espirituais superiores, os seres de energias inferiores também estão sempre prontos para auxiliar os seres humanos em atitudes negativas para ludibriar as pessoas. É por essas atitudes que vão surgindo os karmas, ou seja, o acúmulo de energia negativa que deve ser corrigido em outras vidas. Mestre Tanaka, gostaria de saber se eu estou sendo claro nas minhas colocações. Sim. Ok. Deixo agora o espaço para que os seres de luz conversem conosco, explorando um pouquinho mais esse assunto, se possível, dando exemplos. Fiquem à vontade todos os espíritos de luz que quiserem se manifestar, sempre dentro da organização, sempre de forma organizada, de forma a ilustrar melhor o assunto que estamos debatendo durante esta sessão. Fiquem à vontade para se pronunciar. Primeiro depoimento. Eu estou aqui. Vim trazido aqui para dar o meu depoimento e estou há muito tempo na escuridão, sabe? E não sou uma pessoa assim que fala bonito como eles aí, sabe? Mas se eu estou aqui fazendo depoimento, é porque fiz alguma coisa de bom nesse mundo. E olha que nós já pastamos muito nesse mundo aí. Nós pastamos muito, reencarnamos várias vidas e ficamos vivendo um jeitinho assim, um jeitinho bem pacífico, bem tranquilinho. Porque nós, sabe, quer viver esse jeitinho tranquilinho assim, sabe? É uma forma de nós nos redimir da coisa ruim que nós fez. Eu sei que nas outras vidas eu fui já muito importante. Nas outras vidas eu fui importante, sabe? Tinha muitas terras, tinha muito cascão, vivia e comia do bom e do melhor, sabe? Era bonito, era inteligente, de uma família boa, sabe? Mas daí as coisas vão acontecendo, sabe? E aí você vai ouvindo as pessoas erradas. A gente vai ouvindo as pessoas erradas. Você acha que são as pessoas boas? São as pessoas cultas? E que as pessoas não vão fazer nada de mal para você, né?
Assim é a vida. Mas acontece que mesmo se a culpa não for sua, mesmo se a culpa for dos outros, se foi você que fez, a culpa é sua. E olha que eu acho que isso tá bem certinho. Tá bem certinho. Se você fez, nem que você seja um pau mandado, você tem que pastar mesmo, certo? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma história que aconteceu comigo e que acho que aconteceu com muita gente por aí. Uma história assim. Eu tinha muitas terras, era rico, era bonito, era patrão. Era patrão de umas terras bonitas que eu comprei, sabe? Comprei umas terras bonitas, ganhei umas terras que herdei do meu pai, do meu avô. E nós precisava de gente para trabalhar lá. E nós recebemos assim uma ajuda de um pessoal que falou que podia trazer um pessoal de fora para ajudar na nossa fazenda. Faz tempo isso. Naquela época, não tinha nada dessas máquinas modernas. Era tudo no braço. E é claro que a gente não vai querer fazer as coisas. Vai colocar os outros para fazer essas coisas mais pesadas. Só que falaram que iam trazer uns pessoal da África, uns neguinhos que a gente comprava eles. A gente comprava eles e eles tinham que fazer o que a gente quisesse, sabe? Aí eu fui falar com o padre da paróquia. Falei, padre, esse negócio tá certo? Colocar os neguinhos para trabalhar? E ele me disse, uai, se você pagou, ele é seu. Você pagou, não pagou? Ele é seu. Então você não está fazendo nada de errado. Só que o que ninguém falou para mim é que esses aí eram irmão. Eram irmão. Eram de Deus que nem que nós tudo. Que nem eu, que nem você, que nem todo mundo aqui. Era irmão. Tinha uma alma, tinha uma vida, tinha um sentimento. Era um espírito. Tinha imagem e semelhança de Deus, que nem que eu sei. Olha, esse padre não era sabido, não sabia das coisas. Não sabia dessas coisas? Sabendo dessas coisas, ele não tinha que falar? Ou será que ele não sabia? Um cara que estuda as coisas de Deus, que vive só para isso, não sabia disso? Será? Só sei, meu amigo, que todas essas coisas aí que eu fiz de comprar pessoas e fazer as pessoas trabalhar praticamente sem comer, dormindo numas espeluncas, sofrendo, levando chibatada, às vezes morrendo por causa dessas chibatadas. Essas coisas aí, eu só vim saber depois que eu morri, que eu fui parar no fundo do poço e não entendia por quê. Por quê? Eu dei um bando de dinheiro para as igrejas. Dei um monte de dinheiro para as igrejas, ué. E por que eu fui parar lá embaixo? Sabe por quê? Porque todas aquelas judiações que eu fiz para os outros, ou que eu falei para fazer para os outros, caiu tudo em cima de mim depois que eu morri. Achei que ia morrer, que ia direto para o céu, mas fui parar lá embaixo. Fui parar lá embaixo. E aí, quando eu estava lá embaixo, que eu vi que aquele padre estava mais embaixo que eu. Um homem de Deus estava lá embaixo? Estava lá embaixo sim. Estava lá embaixo porque sabia. É porque sabia e não falou para ninguém. Se não sabia, é porque todos os conselhos que ele deu prejudicou muita gente. E foi para baixo, foi lá para baixo. Tá errado? Não tá. Não tá errado, não. Então, essas coisas daí, conforme nosso mentor aí falou muito bem, essas coisas aí, tenho certeza que se eu soubesse, não ia fazer.
porque eu sofri muito. Eu sabia que eu estava sofrendo porque eu mereci. E mereci. Mereci mesmo. E durante vários ciclos, eu decidi que ia ficar bem na minha moitinha, bem humildezinho, sabe? Não queria saber de muita coisa, queria só nascer, cumprir minhas coisinhas e bem aos pouquinhos ia subindo um pouquinho mais de nível. Cada vida era uma vida honesta, uma vida humilde, sabe? Dando amor para os meus filhos, dando amor para as pessoas mais próximas de mim, para minha mulher, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus amigos, entende? E isso passou várias vidas. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, posso dizer aqui e agora que eu estou aqui com todos vocês. É porque acho que não é à toa, não. É porque acho que aprendi muito durante esse tempo todo. E porque eu fui subindo de pouquinho em pouquinho. Subindo bem devagarinho e estou aqui. Com a graça de Deus estou aqui. E acho que isso aí, acho que vai ensinar muita coisa para muita gente. Tomara que ensine muita coisa para muita gente. Quando você está lá em cima, você acha que está cercado de amigo bom, gente inteligente que quer seu bem. Mas não é bem assim, não. E aí, quando você vai para o lado espiritual, o tombo é grande, o tombo é gigante. E para se reerguer é difícil, é só com muita boa vontade, muita força de vontade. E tem gente que não admite, não. Tem gente que acha que todo mundo está errado, todo mundo está errado, só ele que está certo. Esses aí fica pastando até aprender, fica sofrendo até aprender. E demora, hein? Demora. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar com vocês aí. Olha, espero muito mesmo, que esse pessoal todo aí aprende alguma coisa com a experiência que eu tive, sabe? Com a experiência que eu tive. E se esse grupo que está aqui hoje tivesse me alertado dessas coisas aí, lá quando eu era vivo, lá atrás, eu não fazia não. Não fazia não, você entendeu? Eu não era gente do mal, não. Eu não era gente do mal. Mas só que eu caí na besteira de ouvir umas coisas aí. Só que eu não me toquei que essas coisas não eram boas. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Bom, gente, agradeço muito aí. Agradeço. Espero ter ajudado alguma coisa aí para vocês. E muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Muito obrigada. Eu gostaria de falar da minha experiência, já que esse espaço é dado para todos de forma tão democrática. É difícil para nós falarmos de experiências anteriores, porque junto com as memórias das experiências anteriores, também vem a tendência de baixar nossas energias. Temos que ter muita força de vontade para comentarmos das nossas experiências para que sirva de lição para outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos manter com a energia elevada. Talvez seja por isso que muitas pessoas não gostem de falar das histórias do passado. Mas eu vou falar com muito pesar das experiências que eu tive. Dentro de uma igreja católica, o mundo dentro de uma igreja católica é cheio de desafios. No início, você é um idealista e você acredita que vai transmitir as palavras de Deus e que vai ajudar outras pessoas a enxergar aquilo que você enxerga. A força que é estar junto a Deus, estar junto ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Existem muitas coisas boas. A palavra de Deus é transmitida de uma forma positiva, nos cursos, nos seminários, nas escolas. A palavra de Deus é sagrada e muito bem colocada. Só que no dia a dia, as coisas são bastante diferentes. No dia a dia, você começa a entender que o ego do ser humano é uma tentação muito grande. O ego das pessoas pode trazer muitos malefícios, mesmo para as pessoas que vivem para a religião. A religião ou a elevação espiritual não está no conhecimento ou no quão importante você é dentro de uma comunidade religiosa, mas sim nos atos que você faz em sua vida. Ser um líder religioso de qualquer grau dentro da igreja não te faz um santo. O que vale são as tuas atitudes perante os seres humanos. E eu digo para vocês que quanto maior o grau, quanto mais elevado o grau dentro da Igreja Católica, maior também é o ego dentro dessas pessoas. O egocentrismo é uma coisa muito prejudicial. O fato de você só pensar em você mesmo e desprezar os outros seres humanos é uma coisa abominável. E realmente é aí que nós entendemos as palavras de Jesus Cristo, dizendo que todos nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, não importa a patente que você tenha, não importa o grau de elevação material que você tenha, você tem que saber tratar, lidar com outros seres humanos de forma igualitária. Nós vimos que na comunidade que eu convivi, isso está longe de ser uma realidade. Pelo contrário, quanto maior a patente, maior é o ego e menor são as ações. Menor é a consciência de que os seres humanos que estão hierarquicamente abaixo de você também são irmãos. E por conta disso, muitas atrocidades se cometem, cada vez mais. E essas atrocidades são acobertadas por aqueles que deveriam zelar para o bom convívio dentro da comunidade. E daí, as coisas, como mencionado aqui, se tornam um ciclo vicioso, difícil de se quebrar, onde se cometem atrocidades contra o ser humano e essas atrocidades são acobertadas por aqueles que deviam te proteger. Evidente que eu vou poupar vocês dos detalhes, mas eu posso dizer a vocês que estamos diante de uma entidade tomada por energias negativas cada vez maiores. E por conta desse ciclo que não se quebra, essa negatividade tende a crescer muito se algo não for feito naquela comunidade. Eu creio que isso pode estar se repetindo em várias outras comunidades religiosas. É por isso que eu acho muito importante o objetivo dessas sessões, que é transmitir esses ensinamentos para as pessoas que já têm um conhecimento espiritual, para que essas pessoas se toquem, para que essas pessoas, de alguma forma, quebrem esse ciclo vicioso. Não só dentro da religião católica, como mencionei, mas também dentro de muitas religiões. É necessário que as pessoas saibam lidar com seus próprios egos e entender o básico da palavra de Jesus Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. O seu subordinado também é seu próximo. Não são seres inferiores, são seres de Deus que precisam de um esclarecimento, do conhecimento espiritual, e não precisam lições de ego, não precisam de humilhações. Só precisam de respeito para crescerem como seres humanos, para entenderem a palavra, e não somente entenderem, mas praticarem a palavra de Jesus. Isso nas altas esferas
é substituído por várias outras coisas que não a palavra de Jesus. É substituído pela ganância, pelo egocentrismo e pela fome de poder. E isso é uma grande pena. Por isso, todos os esforços possíveis eu farei para ajudar a este grupo, para que essas informações cheguem a todas as pessoas que necessitam ouvir, para que se acabe, para que se quebre esse ciclo de negatividade, de ganância, por conta de desejo de poder, que são coisas muito maléficas não só para o próprio ser humano, mas também para todos os seus liderados. Espero ter sido claro em minhas palavras. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Mentor. Bom, espíritos de luz, esses 2 depoimentos foram fundamentais para ilustrar a nossa lição de hoje. Creio que essas palavras devem ser divulgadas de uma maneira muito minuciosa, de forma que esses depoimentos cheguem ao conhecimento das pessoas necessárias e que isso toque o coração de cada pessoa para mantê-las na retidão e voltar ao caminho do bem. E desta forma, contribuir para a evolução espiritual dessas pessoas mais elevadas. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço muito aos seres de luz que deram os depoimentos. E agora sim, tivemos grandes exemplos de como todos nós, espíritos de luz, reunidos aqui, podemos contribuir para esta grande causa deste grupo. É para isso que cada um de vocês está aqui. Cada um de vocês foram escolhidos a dedo por suas fraternidades. Agradeço muito a presença de todos e conto com a colaboração de todos nas próximas sessões. Muito obrigada ao aparelho, muito obrigada ao Mestre Tanaka. E que tenham todos uma boa semana. E que assim seja, graças a Deus.